Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Computação na Escola para Mulheres. A gente vai dar início a mais uma aula do módulo 3 de Introdução ao Scratch com a aula 2. Me chamo Leandro Ataíde, acadêmico do curso de Ciência da Computação. E bom, o conteúdo programático de hoje que a gente vai ver, vamos começar com os operadores aritméticos, o arredondamento de valores, que é arredondar um valor eh, em decimal para um valor inteiro. Números aleatórios, um intervalo dado, a gente vai pegar um número aleatório que o computador meio que vai, pode dizer que escolher aleatoriamente. Vamos falar um pouco sobre os blocos condicionais, de sim então, se uma condição for verdadeira, ele executa o bloco, se não, executa outro. E também sobre os operadores relacionais. E bom, começando com os operadores aritméticos, vocês já viram algum deles, principalmente os de adição, que é representado. A gente tem o de adição, que é representado pelo maisinho, e um exemplo aqui a gente tem o 4 mais 2, que iguala a 6. O segundo exemplo é o subtração, onde temos o 4 menos 2 igual a 2. A multiplicação, que no caso aqui está sendo representada por um asterisco, mas em alguns locais também é representada pelo x, mas aqui tanto aqui quanto no Scratch, ele vai ser representado pelo asterisco. E um exemplo, né, o 4 vezes 2, que iguala a 8. A divisão, que a gente tem aqui quando é 4 dividido por 2 é igual a 2. E a divisão inteira. No caso, a divisão inteira ela busca um resultado inteiro. 11 dividido para 2 normalmente seria um 5,5. Só que a divisão inteira ela não está interessada no que está depois da vírgula, mas sim somente no 5. E a exponenciação, acredito que alguns viram, outros não. A exponenciação, também conhecida como potenciação, é quando algum número é elevado a outro. No caso, 4 exponencial de 2, ou 4 elevado a 2, 4 potência de 2, é a mesma coisa que eu pegar, deixa eu colocar aqui, é que eu pegar o número 4 e multiplicar ele pela quantidade que ele está sendo elevado. No caso, 4 vai ser multiplicado por 2, que é o valor que ele tem aqui. E 4 vezes 4 me resulta no 16. Deixa eu apagar aqui agora. E bom, continuando. Já no caso do, do resto da divisão, ele está preocupado em pegar o que resulta de uma divisão. Como exemplo, eu vou fazer aqui, ó, já vai servir de exemplo tanto para a divisão inteira quanto o resto da divisão. Ó. O 11 dividido por 2. Se a gente começar essa divisão, a gente vai chegar a começar com o valor 5. O valor 5, ele vai me dar um 2 vezes 5, que vai dar 10. E vai resultar em 1 aqui. E para o restante dessa minha divisão é o 5,5, que seria o quanto eu teria que pegar para chegar a 11. E, no caso, a divisão inteira, ela está preocupada em pegar esse cara da frente, que seria somente o 5. E o resto da divisão está preocupada nesse 1 de baixo. E qual é a utilidade desse resto da divisão? Tanto na programação quanto em diversos outros ambientes, a gente utiliza o resto da divisão para identificar se um número ele é ímpar ou ele é par. Caso o resto da divisão seja 1, então quer dizer que é um número ímpar. Caso a divisão seja um número 0, quer dizer que ele é um número par. E por aí vai. Além de alguns outros usos também. Além dos operadores aritméticos, a gente vai ver um pouco na aula de hoje sobre arredondamento de valores. No caso do Scratch, ele tem uma funçãozinha própria que arredonda esses valores utilizando como exemplo esse intervalo. Eu vou utilizar. No intervalo de 0 a 1, a gente tem diversos números. E caso esse número seja 0,49 ou abaixo, esteja entre 0,49 e acima de 0, ele sempre vai ser arredondado a 0. Caso esse valor seja 0,50 para cima e abaixo de 1, como exemplo esse 99, ele sempre vai ser arredondado para 1. Isso não se limita somente a 0 e 1, tá? Eu só utilizei esse pequeno intervalo como exemplo. Como por exemplo aqui, ó. Se eu tivesse o 0,75, 0,75 estaria mais ou menos aqui. Então, logicamente, ele seria arredondado para 1. Da mesma forma que se eu pegasse 0,40,
ele estaria nesse intervalo aqui, então ele seria arredondado para o zero. O arredondamento de valores ele é mais complexo na matemática, mas aqui no Scratch ele funciona dessa forma. Ele é arredondado para valores inteiros e não outros decimais. E bom, vamos lá para o nosso Scratch, né? Abrir o nosso Scratch.